Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa formação para as mulheres, aos moldes de Maria. Eu sou a Patrícia Maldonado, da comunidade Rosto da Misericórdia. Eu vou estar partilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem suscitado aqui na nossa comunidade e a estudar algumas coisas que a gente tem visto a respeito de Maria, né? Da maternidade de Maria, essa relação com a Santíssima Trindade, que ela é sacrário vivo no amor, né? E esposa também do Espírito Santo. Então, para isso a gente está, desde a semana passada, nós começamos o tema sobre os dons de santificação. Os dons, eles aperfeiçoam as nossas virtudes, né? Eles nos santificam, faz com que nós possamos alcançar a perfeição em Deus, né? A perfeição no servir ao próximo, para sermos cada vez melhor para o outro, né? E a gente, enquanto mulher, né? Enquanto essa graça que Deus nos deu de portar a maternidade também, de ser colaboradora também da criação, em gerar vidas, né? Vidas humanas e vidas também espirituais, vidas espirituais, né? Então, dando continuidade ao nosso tema hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o dom do temor a Deus, as 3 formas de temer a Deus. Então, vamos iniciar a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos acompanhe nessa formação, né, até ao final. Então, vamos falar um pouquinho do dom de temor a Deus. Então, para entendermos sobre esse dom, né, muitas pessoas, né, principalmente as crianças, os jovens, quando a gente fala dom de temer a Deus, se remete à questão do medo, né, do medo de Deus. Então, é uma forma também de temer a Deus, né, mas não é a forma perfeita. Então, a natureza do dom do temor de Deus é quando o Espírito Santo, que é amor, né, e todos os seus dons têm por raiz a caridade. Então, a natureza, os dons, eles brotam sempre da caridade, porque são dons de serviço, né? São dons que Deus, é uma graça que Deus nos dá para servir ao próximo, para sermos com Ele né, em Deus. Então, o dom de temer a Deus, não tem como eu temer a Deus, não tem como eu amar a Deus sem ter essa raiz na caridade, né? São João, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18, nos fala assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, a quem teme não é perfeito no amor. Então, olha só, né? Como assim temer a Deus e no amor não há temor? Antes o perfeito amor lança fora o temor, o perfeito amor, né? Então, eu posso ter um amor no sentido do medo? Posso, né? Eu amo para não acontecer nada pior, ou para não acontecer alguma coisa ruim, né? Ou eu amo simplesmente para não perder alguma coisa, mas não. O perfeito amor, aquele que nos eleva, aquele que nos santifica, aqueles que nos torna cheio de graça, né, em estado de graça, que é o amor que se assemelha com o amor de Deus, né? Lança fora o medo, porque não tem medo de castigo, não tem medo de fazer alguma coisa que não queira fazer, enfim, né? O medo, ele nos afasta do amor, né? O medo das coisas, o medo das pessoas nos afasta do amor. O que nos aproxima do amor é o coração de Deus, né? Então, quando eu tenho medo de não desagradar o coração de Deus, não é um medo mundano, é um medo amoroso, né?
Vou explicar isso melhor falando um pouquinho de cada forma de temer. São 3 formas, né? Então a gente precisa distinguir, né, diferenciar o temor a Deus do temor com relação a temores e medos, né? Temer a Deus não é a mesma coisa que ter medo de Deus. Mas tem várias formas de ter medo. Então, por exemplo, o temor mundano, né? O temor humano é o nosso temor humano. Então, eu tenho medo de cobra porque eu sei que a cobra pode me picar e pode me matar. Eu tenho medo de aranha porque tem algumas aranhas que picam e criam um problema enorme. Posso a ponto de ter que amputar, né? Ficar intoxicado pelo veneno. Eu tenho medo de dirigir na estrada porque eu não tenho muita atenção. Então, isso são medos mundanos, né? São medos materiais, são medos de coisas, são medos que faz parte da nossa humanidade. Mas não é esse medo que eu tô falando no sentido de temer a Deus, né? Isso não é dom, né? Tem também o temor servil a Deus e o temor filial. Mas somente o último, ele é perfeito e é temer a Deus de fato, que é o temor filial. Então, o temor humano, voltando no temor humano, né? Vou explicar ele um pouquinho melhor para depois explicar o temor servil. Então, o temor humano, por exemplo, uma mãe quando tem um filho, ela tem medo, né? Muitas mães já me relataram que tem medo que o nenê morra, não sabe? De repente dá um piripaque no nenê. E tem algumas, principalmente as mães de primeira viagem, que elas ficam ali em cima da criança até quando elas estão dormindo, destrançando, tranquilo, né? Tem medo que, sei lá, que se afoga, tem medo que morra. Então, são medos humanos que a gente tem, e também é medo no sentido do cuidado, né? Mas não é uma forma de temer a Deus no sentido desse medo. Medo que Deus vai deixar eu morrer, ou que Deus vai matar alguém, ou que vai permitir que aconteça alguma coisa ruim comigo. Isso é um temor humano, um temor mundano, né? Então, esse medo humano, mundano, é aquele que nós sentimos com relação às criaturas e situações mundanas, né? Então, medo de pessoas, medo de situação, medo de altura, medo de escuro. São medos supersticiosos, entre outros. Então, assim, o que é supersticioso? É quando eu superestimo algo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, se eu não entrar com o pé direito, não vai dar certo, né? Então, eu superestimo a questão do entrar com o pé direito e crio uma crença, uma fé que não é em Deus, que é em algo, em alguém, né? Uma forma também de idolatria. E isso não é temer a Deus, né? E não é estar com Deus, né? E algumas coisas são engraçadas, né? Porque eu vejo muita pessoa que diz que é católica, né? Que eu entendo que católica é a pessoa que acredita na oração do creio, né? Que acredita em Deus e naquilo que Ele nos fala. Então, algumas superstições não são compatíveis com a fé católica, né? São crendices em outras coisas que não sejam na fé católica. Mas, enfim, né? Cada um tem uma formação, às vezes na ignorância, ou às vezes porque não tem conhecimento mesmo, né? A gente precisa estar atento também de saber o que é o que, para saber também o que nós somos, né? Se nós somos católicos, tem que entender o que é ser católico, para não ser outra coisa que não seja católico, né? E essa superstição eu já vivi muito, sem saber que era superstição, né? Então, fica aí um tema para uma próxima formação, né? Mas voltando aqui no temor humano que a gente está falando, né? E os temores, os medos, os traumas, né, mundanos, também pode ter origem em traumas. Então, aconteceu uma coisa e aí desencadeia uma série de medos, né? Mas não é assim que acontece no caso do temor a Deus, né? Então, também existe a forma de temor servil. Também não é dom do Espírito Santo, né? Temor servil é uma forma de temer a Deus também, mas que não é a graça do Espírito Santo, porque no temor servil, o que caracteriza ele principalmente, né, é o medo de ser castigado por Deus. E Deus não é um Deus que castiga. Deus é um Deus misericordioso, né? É claro que tudo que nós fazemos em relação ao pecado, as coisas erradas que a gente faz, sempre vai ter uma consequência, porque todos os nossos atos têm consequências. Atos bons vão ter consequências boas e atos ruins vão ter consequências ruins. Então, não é que Deus nos castiga, né? Às vezes Ele perdoa o que nós fazemos, mas tudo que nós fazemos tem uma consequência, independente de Deus perdoar ou não, né?
Então, por exemplo, eu não falo, temer a Deus, esse temor servil é ter medo de Deus e fazer as coisas para não ir para o inferno. Eu vejo muitas pessoas pregando sobre inferno. Ah, se não faz isso que você vai para o inferno. Ah, fulano vai para o inferno, não sei o que vai para o inferno, tal coisa vai para o inferno, né? Quando nós tememos a Deus na perfeição, no amor filial a Deus, né? Nós não devemos temer o inferno. O inferno existe, né? Existe uma possibilidade também de irmos para lá. Mas não é disso que eu estou falando. Temer a Deus de forma filial é ter medo de não desagradar o coração de Deus. Então eu faço tudo para agradar o coração de Deus. Então eu evito tudo que vai desagradar o coração de Deus. É muito diferente de eu fazer as coisas por conta de castigo, por conta de medo, eu fazer as coisas para agradar o coração de Deus, né? É bem diferente a forma de pensar, de se colocar, o amor que se coloca no que vai fazer. É muito diferente, né? Então, o temor servil, né, que é aquele que eu tenho medo, sirvo a Deus com medo de ir para o inferno, né? Ou ele é gerado pela ideia de um Deus que está sempre vigiando a gente, castiga a gente pelas nossas falhas. E Deus não nos castiga. O pecado gera em nós a morte e gera uma consequência. Deus sempre nos perdoa, né? O temor servil, ele nos afasta, pode também, bom, de todo não é ruim, né? Porque o temor servil, ele nos afasta do pecado, porque no medo de ir para o inferno, a gente evita de pecar, né? Mas não é perfeito. Então, o fato de eu só não ir para o inferno não é o perfeito. É perfeito em Deus, é baseado no amor em Deus, né? Então, um amor, um temor a Deus servil, baseado no medo do castigo, ele é imperfeito. Por isso que ele não é dom do Espírito Santo, porque dom do Espírito Santo é uma graça perfeita, é um dom que nos leva a fazer, eleva os nossos atos, as nossas virtudes à perfeição. Então, esse temor filial a Deus, que é um temor que vai tornar o nosso amor perfeito, porque vai se assemelhar mais com o amor de Deus, é um medo de nos afastar do Pai que nos criou e nos ama, de ofender a Deus que por amor sempre nos perdoa. Então Deus antes de nós pedirmos o perdão a Ele, Ele já nos perdoou, né? Então o filho que ama o Pai e não quer ficar longe dele, nem fazer algo que possa magoá-lo. Isso é temer a Deus no sentido filial. Isso é temer a Deus no sentido do dom. É uma graça que Deus nos dá de fazer tudo para agradar o seu coração, né? O temor de Deus, ele cria em nós um horror profundo ao pecado. E é eficaz de nos afastar do Criador. Então, o pecado nos afasta de Deus. E quando nós tememos a Deus nesse temor filial, nós queremos cada vez mais estar próximos de Deus. Então, é um temor nobre que brota do amor, um temor filial perfeito e amoroso. Será que eu estou amando a Deus, que eu temo a Deus da forma perfeita, da forma filial? Para um pouquinho para pensar agora. Será que eu amo a Deus com medo de perder alguma coisa? Será que eu amo a Deus com medo de ser castigado? Ou eu amo a Deus para ganhar alguma recompensa, né? O temor servil também é assim, eu faço o bem para ganhar o bem, né? Alguns ditados populares, tem um ditado popular que fala assim, toma lá, dá cá, então eu faço para você para receber também. Olha, Deus, eu estou ajudando aqui essa situação. Olha, Deus, você viu que eu dei ali para aquele que estava pedindo? Ah, Deus, tá vendo? Né? Então, assim, eu fico esperando uma recompensa. Esse não é o amor perfeito. O amor perfeito é o amor filial. Faz tudo para agradar o coração de Deus, evita tudo que vai desagradar o coração de Deus e faz tudo sem esperar nada em troca. Assim como Deus nos ama, sem esperar nada em troca, nós devemos amar os nossos irmãos e a Deus sem esperar nada em troca, na gratuidade e no amor que nos eleva à perfeição em Deus. Então, para entendermos e conseguirmos viver, né, essa graça, esse dom, a gente precisa ter esse conhecimento de Deus, né? Então, tudo que Deus cria, o céu, a terra, as estrelas, o mar, né? Tudo que está ali no Gênesis, né?
que Ele vai criando toda a criação, tudo que existe, porque Deus cria tudo do nada, Ele faz tudo do nada, não existia nada antes. Ele criou tudo, né? Então, por isso que Ele é o Criador, porque todas as coisas se criam e existem a partir dele. Então, Ele é o começo e Ele também é o fim. Pensando assim, todo o amor começa em Deus e deve terminar também em Deus, né? Então Deus sempre existiu e sempre vai existir. Todas as coisas vão acabar, vão deixar de existir, né? Nada existe eternamente. E Deus vai continuar. Então, mesmo antes de existir, Deus já existia, e depois que tudo acabar, também Deus vai existir. Então, sendo assim, a nossa existência, o nosso corpo, tudo que temos, somos, pertence a Deus. É um dom de Deus, é uma graça que Deus nos dá. A vida é uma graça que Deus nos dá, né? E Deus tem um amor particular à juventude, porque o jovem, ele tem a ingenuidade, né? E ele não perde, ele é humilde também, ele sabe que ele não sabe tudo, né? E ele é inocente. Então Deus tem um amor particular ao jovem. Nós devemos pedir a Deus para restaurar em nós, né? Nós, enquanto mais velhas, né? Ou mesmo a maioria das mulheres, né? Nós devemos sempre estar rezando e pedindo para Deus nos dar essa graça de temê-lo, pedir essa graça de receber esse dom do temor e pedir também que Ele restaure no nosso coração a humildade, né? De entender que eu não sou mais e nem menos que o outro, né? Que eu posso, portanto, ser aquilo que eu sou, aquilo que Ele pensou para mim. Pedir também para que Deus restaure a minha inocência, né? Porque muitas vezes a gente vai se envolvendo com pensamentos e coisas que não vêm do coração de Deus também, né? Isso vai nos afastando dele. Então, para esse temor a Deus, né, de uma forma didática também, né? Ele compreende 3 atitudes principais. Então, a primeira atitude que compreende o dom é um vivo sentimento de grandeza e extremo horror a tudo que ofenda sua infinita majestade. Então, veja bem. Então, é ter um sentimento de toda a grandeza de Deus e horror tudo que afasta essa grandeza de Deus. Então, por exemplo, o meu orgulho. Eu estou contemplando a grandeza de Deus e tendo horror àquilo que me afasta? Não, porque o meu orgulho me afasta de Deus. A minha preguiça me afasta de Deus. A minha maldade me afasta de Deus. A minha ingratidão me afasta de Deus. O meu pecado me afasta de Deus, né? Então, a primeira atitude que eu tenho que ter é de bondade, é de gratidão. Então, de ser agradecido por toda a grandeza de Deus, por toda a bondade de Deus e ter horror a tudo que se opõe a isso, né? A segunda atitude que compreende o temor de Deus é uma viva contrição das menores faltas cometidas. Então, assim, por haver ofendido um Deus que é muito bom, nasce um desejo ardente e sincero de reparar por atos de penitência e amor. Então, é um sentimento de arrependimento. Então, porque eu me arrependo das minhas menores faltas, eu me arrependo de tudo que me afasta desse Deus que é maravilhoso, que Ele é bom, que Ele é amoroso. É uma forma também é uma atitude que compreende o dom de temor a Deus. Então, a primeira é a bondade, ser agradecido e bondoso. A segunda, ter um coração arrependido pelas menores faltas. E a terceira atitude que compreende é um cuidado constante de evitar ocasiões de pecado terceiro. Então, por exemplo, se eu ir em tal lugar e fazer o pecado, eu não vou. Eu vou evitar uma ocasião de pecado. Se conversar com fulano vai fazer eu fofocar, não vou falar com fulano. Se eu fazer uma viagem vai me afastar de Deus, eu não vou, né? Se esse trabalho está me afastando de Deus, eu preciso pensar uma outra coisa para fazer, né? Então, assim, de estar sempre evitando as ocasiões que vai me levar a pecar. Então, retomando, 3, bondade e gratidão, primeira atitude. Segunda, se arrepender. E o terceiro, ter esse zelo, né? Esse cuidado de não evitar o pecado. E o nosso crescimento na abertura do dom de Deus, ele passa por estágios, né? Então, por exemplo,
Quando nós nascemos, nós passamos por estágios, né? Então, estágios de linguagem, estágios de motor, estágio de aprendizagem, vários estágios. E o dom de temor a Deus também passa por estágios. O primeiro estágio é um horror ao pecado. Então, aquele pecado que está acostumado, você já começa a ficar incomodado e vai criando um certo horror mesmo, né? Então, isso vai fazer com que nós conseguimos vencer as provações e a tentação. Então, aquilo que eu faço já não é legal, já fica meio assim, então eu já vou evitar, né? Então, para mim conseguir isso, eu preciso me abrir a esse dom. O segundo estágio, né, de abertura ao dom do temor a Deus é uma profunda reverência. Então, eu evito ocasião de pecado. Então, primeiro, eu já fico com horror, já não aprovo mais aquilo, já não quero mais saber daquilo. É o primeiro estágio. O segundo é uma reverência. Então, se eu sei que aquilo vai fazer eu pecar, eu tô fora, né? Já tô saindo daqui, eu não quero saber, eu vou fazer outra coisa. E o terceiro estágio é a liberdade da alma, em viver apegado a Deus em todas as ocasiões. Então, em todas as ocasiões, na minha vida pessoal, na minha emoção, no meu trabalho, no meu jeito de responder, no meu jeito de falar, no meu relacionamento em casa, relacionamento com o filho, relacionamento com mãe, relacionamento com o marido, relacionamento no trabalho, relacionamento com as coisas, né, com os materiais, essa liberdade de ser desapegado a dinheiro, desapegado às coisas, né? O desapego não é sair dando para todo mundo, não, mas é saber partilhar aquilo que se tem, né? Então, isso vai gerar uma liberdade na alma. Então, ó. Opa! O primeiro estágio, horror ao pecado. Segundo, profunda reverência. Terceiro, liberdade na alma. Então, esse aqui eu não coloquei muito bem, não. Bom, agora acho que não vai cair mais, né? Essa pintura aqui foi o Davi e a Rafa que fizeram. A Rafa riscou e o Davi pintou pro curso de consagração a Nossa Senhora, né? Eu gosto muito dessa pintura aqui. Eu quis colocar aqui de fundo, mas eu já vi que eu vou ter que pensar num suporte melhor para ele, né? Então, diante de tudo isso que eu tô falando para vocês, né? Como que eu posso receber esse dom do temor de Deus? E aí, como é que faz? Como é que acontece, né? O primeiro passo é cultivar uma virtude, a virtude da temperança, pelo qual são moderados os nossos prazeres sensíveis. Uma das formas principais da virtude da temperança é ter humildade, né? Ninguém como ela, né? Para nos ensinar o que é ser humilde, né? Que eu tava falando. Então, é entender que eu não sou melhor que os outros, mas também não sou pior. É entender que eu preciso servir a Deus também através dos irmãos, me dispondo a fazer, independente de eu saber muito ou saber pouco, né? Se colocar a serviço. Então, uma ferramenta para atingir a humildade é um exame de consciência. Então, eu preciso pensar as coisas que eu faço, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o exame de consciência todos os dias. Antes de dormir, bom, isso que eu fiz foi legal, isso que eu fiz não foi, isso foi bom, isso não foi, isso agradou o coração de Deus, isso não agradou o coração de Deus. Amanhã eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, né? E então, o exame de consciência e o sacramento da reconciliação, né? Então, eu me arrependo, tenho um horror àquilo que eu fiz, me arrependo e na liberdade eu vou me confessar e pedir esse perdão a Deus. Cada vez que eu busco o sacramento da reconciliação, cada vez que eu busco uma boa confissão, eu renovo, restauro, reato a minha amizade com Deus, né? Então, isso vai fazer com que o temor de Deus fique cada vez mais perfeito. A comunhão eucarística, né, que também incorpora cada vez mais Jesus no nosso coração e vai nos aproximar também mais de Deus. E aí, para terminar hoje, vou pegar um trechinho da carta de São Paulo aos Hebreus, explicando o dom que nos aproxima de Deus, né?
Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito, porque o nosso Deus é um fogo devorador. Aqueles que temem a Deus, confiam no Senhor, nada temerá, pois o próprio Senhor Deus é a sua esperança. Pois o temor de Deus agrada ao Senhor, prolonga os nossos dias e faz brilhar a nossa justiça. Os que se apoiam no temor, no Senhor, constroem uma casa sobre a rocha, santificam as suas almas na sua presença. Muito bem. Agora, e para terminar, vamos fazer uma oração. Eu convido você a fechar seus olhos agora. E vai se entregando para o Senhor. Vai colocando aquelas coisas que impedem você de estar com Ele, que impede você de caminhar na sua direção, que impede você de temê-lo, que te impede de amá-lo. Peça ao Senhor para te dar essa graça de temê-lo, como filho, como filha amada, e que também ama, que se coloca a serviço, que quer agradar o seu coração, que é aberto à sua vontade. Confie no Senhor. Confie no Senhor seu coração. Confie no Senhor as suas forças. Confie no Senhor a sua queda. Peça para que Ele te levante, que Ele te fortaleça, que Ele te renove, que Ele te restaure na dignidade de filha, na dignidade de criatura. Peça ao Senhor agora que Ele te dê a graça de viver a humildade, a virtude da temperança. Senhor Jesus, derrame no nosso coração essa graça de temer a Deus, de ter amor pelas coisas de Deus, de ter amor pelo Teu reino, de ter amor pelas coisas do céu. Derrama o Teu Espírito Santo para que possamos vencer a nossa carne, o nosso egoísmo, o nosso pecado, a nossa maldade. Senhor Jesus, essa noite eu peço que restaure no nosso coração a inocência, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Cultive no nosso coração, Senhor Jesus, o gosto de estar sempre na presença de Deus, o gosto pelos sacramentos, a graça de estar sempre examinando a nossa consciência, de nos libertar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos afasta da graça. Cura, Senhor Jesus, o nosso coração. Capacita-nos com os seus dons. Restaura nossas forças, Senhor Jesus. Restaura em nós as virtudes para alcançarmos as graças desejadas.
Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo pelo teu Santo Espírito, por tua infinita majestade, por todas as graças derramadas, por todas as curas. Por nos dar a sua mãe, aquela que é cheia de virtudes, aquela que é modelo, exemplo, aquela que teme a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, aquela que nós devemos imitar, aquela que nós devemos carregar no nosso coração, aquela que nós devemos venerar, nos amparar, nos entregar, aquela que devemos deixar com que nos eduque no amor, nos eduque a viver a nossa fé, nos eduque a viver a caridade para com o outro, ao ser servo, obediente. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Maria. Obrigada, Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou como asas, como águia, pois confio no Senhor. Muito bem, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por fazer parte desse momento conosco. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que Deus nos conduza à vida eterna, né? E que Maria seja sempre o nosso aconchego, o nosso exemplo e o nosso amor também. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais!